Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à TV Grande ABC no ar, informando, prestando serviços. Aqui é o seu canal de notícias que fala de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Começando, graças a Deus, mais uma semana, segunda-feira, 7 de maio de 2018, comigo Leandro Amaral, com a nossa produção, os trabalhos técnicos, produção liderada pelo Vitor Oliveira, pela Luana Santos, pelo JC, e na próxima hora aqui trazendo o mais importante da política, do dia a dia da nossa região, do Brasil e do mundo. Agradecendo o senhor e a senhora que nos acompanham todos os dias, ó, por isso que eu fico de olho por aqui, ó, no Facebook, a nossa página, fanpage, onde você curte, comenta, compartilha, interage conosco, participe em tempo real, entra aí na página TV Grande ABC e participe ao vivo, mande seu comentário que a gente fala aqui ao vivo durante a nossa transmissão. Agradecendo também quem nos acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano, 50 mil domicílios que nos assistem todos os dias aí. Obrigado literalmente por abrirem aí as portas de casa para interagirmos todas as noites aí, ok? Prestando serviços e alguns dos destaques desta segunda-feira já na nossa abertura, né? Vamos falar daqui a pouquinho de um evento que está acontecendo ao vivo aqui em São Caetano, evento com a chancela, com a agenda da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, Assisques, em defesa do voto regional. A gente fala tanto aqui na TV Grande ABC da importância no próximo 7 de outubro, isso mesmo, ó, contagem regressiva, 5 meses cravados para irmos, eu, senhor, a senhora, irmos até as urnas no dia 7 de outubro, data do primeiro turno, para eleger deputado estadual, deputado federal, governador, 2 senadores e presidente da República. Daqui 5 meses registraremos 6 votos. Então é importante destacar, olhar o currículo, a trajetória, as atividades, o que pensam aqueles que vão pleitear o seu voto daqui 5 meses. E claro, o ABC tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões de eleitores e a nossa representação muitas vezes fica aquém desse grande número, né? Tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto na Câmara dos Deputados. Na década de 90, o Jornal Diário do Grande ABC chegou a fazer inúmeras campanhas defendendo, pregando o voto regional e mais uma vez, décadas depois, agora as próprias entidades, a sociedade civil organizada, todos se mobilizam no intuito de votar em nomes da região. Não é fazer campanha para ninguém, é fazer campanha pela região. Se você votar naquele candidato que nunca apareceu aqui no ABC, como é que depois ele vai apresentar emenda para intervenção na Avenida Goiás, na Pereira Barreto, na Vergueiro, em Mauá, em Diadema, em Ribeirão, em Rio Grande? Tem que votar em candidatos da região. Só assim a gente vai conseguir cobrá-los. Então daqui a pouquinho nós temos imagens direto da associação. Aliás, a produção me avisa, já temos no ponto, né, produção? Imagens diretamente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Neste momento, publicitário, homem conhecido do marketing, marketing político, marketing do dia a dia, Paulo César Ferrari, falando aqui na Associação Comercial a respeito do voto aqui na região do ABC, de voto em pleiteantes da região. Tá no ponto, Vitor Oliveira? Então vamos lá, acompanhe aí diretamente da Associação Comercial. Tem até, dentro da nossa região, a gente tem, eu não lembro, pelo menos nos meus 40 anos aqui na região, fazendo campanhas, algumas coisas voltadas para a área política e pública, eu não lembro da gente ter saído daqui um candidato a governador, como é o caso do de São Bernardo. Marinho, tá o Luiz Marinho, que é candidato a governador, tá certo? Candidato a governador. Isso, você acompanhando em tempo real a palestra, a discussão que acontece neste momento. Aliás, começou 6h30 da tarde aqui na Associação Comercial e Industrial de São Caetano. E eu falo aqui porque a sede da associação é vizinha aqui da TV Grande ABC, na Rua Amazonas. Como vai mostrar o seu GC na tela, sobre a associação debatendo o voto regional. E é importante, desde já, a gente ter consciência a respeito da importância. Você vai ter contato com tantos nomes, tantos candidatos, ou agora por força da legislação, pré-candidatos, mas é importante.
se você votar em alguém que você não conhece, qual é a chance que você vai ter de cobrar depois dessa pessoa? Olha lá, você tem fotos da palestra acontecendo, ali com o microfone em mãos, Paulo César Ferrari, que é conhecido pelo dia a dia da agência de publicidade Octopus, imagens do local, associação que é presidida pelo Walter Estevão, que é o responsável também pelo ABC Repórter, você acompanhando aí em tempo real. E a gente tem convicção que momentos como esse, hoje protagonizado pela Associação Comercial, também serão protagonizados em outras associações, entidades, tamanha a importância da discussão do voto regional, tamanha a discussão da importância de se ter nomes aqui das 7 cidades do ABC na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Parabéns à Associação Comercial pela iniciativa, a gente sabe que é uma bandeira defendida há muito tempo pela TV Grande ABC. E por falar em voto regional, pode já mostrar os nossos convidados, produção? Já estão aqui conosco no estúdio. E daqui a pouquinho o ex-vereador de São Caetano, Fábio Soares, o ex-deputado Marquinho Tortorello vão falar justamente sobre essa dinâmica. Afinal, a política é para profissional? Como é que pode eleger nomes aqui do ABC? A gente fala tanto, mas tem Celso Russomano, tem Tiririca, tem Maluf, se bem que Maluf não vai ter mais e Tiririca muito provavelmente também não, que roubam votos da região, né? Roubam entre aspas, assim como tem nomes da região que também vão buscar em outras cidades. Mas, por exemplo, quantas vezes o Maluf veio aqui no ABC depois de tantos votos recebidos? Quantas emendas o Tiririca apresentou aqui para a região para representar os 100 mil votos que ele teve aqui nas 7 cidades do ABC? Então é importante ter essa consciência. Fábio Soares, Marquinho Tortorello, que estão no dia a dia da política. Fábio Soares foi vereador em São Caetano. Na última eleição foi o protagonista daquela situação, que foi um dos vereadores mais votados, foi o terceiro de São Caetano mais votado, mais de 2.000 votos, e não se elegeu por conta do quociente eleitoral. E o Marquinho Tortorello, que foi deputado, conhece o dia a dia da cidade, filho do ex-prefeito Luiz Olinto Tortorello, também vai falar mais sobre esse dia a dia dos bastidores da política. E de antemão, enquanto a produção separa ali a foto da Marcela Temer, cada episódio hoje que eu vou te falar, viu? Quero mandar um abraço pro Egmar Miron, dando boa noite, a Fernanda Vasconcelos, obrigado. Falando da Bruna Furlan, também é outra, filha do ex-prefeito de Barueri, que também teve muitos votos na região, e aí com todo respeito à Bruna, quantas emendas a Bruna Furlan destacou o ABC, destinou ao ABC, e isso que o eleitor tem que estar ligado. Pessoas que conheçam as demandas, os desafios, os problemas, aqui os nossos grandes gargalos para defender, seja no estado de São Paulo na Assembleia, seja na Câmara Federal lá no Congresso. Obrigado, Cristina Santos, a Marlene Colonhese, o Alan Giongo fortalecendo o Grande ABC. Obrigado, Alan, um abraço. Roselange, é isso? Roselange Souza, obrigado. Juliana Paz, Ju, obrigado pela participação. Manuel Dias, Miraci Costa Pastorim, Stanislau Passos, o Ademar Amaral, obrigado, Ademar. José Ricardo Montandon Faria, Moacir Rubira, vereador de São Caetano, obrigado. Maria do Rosário Neves Zanoli, obrigado pela participação também, dando boa noite, cheguei, legal, marcando presença aqui. Chamado oral agora aqui no Grande ABC Notícias. Tatiana Cordeiro, Sandro Luiz Silva, Tereza Marano, Eliana Álvares, Fábio, você sempre fazendo um trabalho sério, daqui a pouquinho vamos falar do Fábio Soares. O Ademar Amaral cumprimentando também o Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC, a Renata Colonhese também. O pessoal sabe de cor e salteada a escalação aqui do Grande ABC Notícias. O Ângelo Cola, Martim Clementino, Cláudia Souza também falando do Fábio Soares. Aliás, curioso a gente falando em escalação. E olha, eu estou muito contente, viu? Eu não sou contra futebol, não sou muito pelo contrário, sou mais do que a favor do futebol, principalmente quando o futebol ele serve de fomento para tirar crianças da rua, para tirar jovens da rua. Aliás, toda a prática esportiva, e na semana passada a gente trazia aqui na TV Grande ABC o mestre Juba, que dá aula de Muay Thai lá na Runner, todo o pessoal falando da importância da prática esportiva como ponte para tirar as pessoas da bandidagem, da criminalidade. E o futebol não é diferente. Mas eu falava que um dia eu sonhava em ter a discussão da política da mesma forma que as pessoas discutem, essa é a última semana da novela da Globo das 9, que discute a seleção do Tite, e hoje o pessoal sabe de cor e salteada a escalação do STF, o pessoal sabe do dia a dia da política, e por isso que eu fico extremamente lisonjeado, porque diferente do futebol,
e principalmente da novela, que não modifica a vida das pessoas de uma forma sensível, futebol que eu digo não é o futebol amador, porque esse transforma. Futebol que eu digo é o seguinte, eu torcer pro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, os times ganhando ou perdendo, eu vou ficar mais feliz ou triste, mas minha vida não vai mudar nada. Agora, o voto errado na política, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, toda a sua geração vai pagar no mínimo pelos próximos 4 anos. Por isso, tamanha importância da discussão da política. A Zenaide Alves também nos acompanhando, obrigado. O Ângelo Cola, grande amigos, Fábio Soares e Marquinho Tortorello. O Sandro citei, Juliana Paz também. Diego Chus, boa noite. O ABC elegeu Orlando Morando imanente. Maria dos Reis. O Diego chamando a atenção daqueles que são candidatos a deputado e depois são candidatos a prefeito nas outras eleições. É uma das discussões tão grandes, Diego, que a reforma política deveria fazer e infelizmente não fez. E nem tem previsão de fazer. A Rosicleide Galdino, Antônio Silva, legal, obrigado. E só antes aqui dos nossos entrevistados, pode pôr o GC da Marcela Temer? Porque quando eu vi essa história hoje, eu fiquei horrorizado. Com os destaques que tem o nosso noticiário, a gente falando tanto hoje, exatamente 1 mês da prisão do ex-presidente Lula lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Tantas notícias, aí eu vou lá, estou vendo o portal G1 de notícias, estou vendo o UOL, fazendo ali o garimpo das reportagens. Primeiro pode pôr o GC, produção da Marcela Temer, falando do cachorrinho. E aí eu fui ver a história e eu achei curioso. Falaram o seguinte, que teve uma pessoa, isso, ó, exatamente que está no GC. O pessoal é da segurança lá do presidente Michel Temer e toda a estrutura, né, assessoria, etc e tal. E a Marcela Temer, agora pode pôr a foto dela, produção, a foto, isso, a Marcela Temer, para quem não conhece, é a esposa do presidente da República, Michel Temer, e ao lado dela a cachorrinha, que eu confesso que eu não vou lembrar o nome agora. E o que aconteceu? A Marcela Temer, do dia 22 de abril, ou seja, faz um tempinho, né, mais de 10 dias, ela estava fazendo a sua caminhada matinal. E o cachorrinha da Marcela Temer, viu o pato lá nos lagos e foi correr atrás do pato. Só que não é o pato do Paulo Scaff, não, lá da Fiesp, não é aquilo lá que a gente paga o pato. A gente paga o pato todo dia, mas não precisa correr atrás na lagoa, né? O pato vem até a gente através da cobrança dos impostos. Mas esse aí é o cachorrinho da Marcela. Aí ela estava andando, o cachorrinho viu lá o pato se movimentar na lagoa e foi correr atrás do pato. O cachorro só esqueceu que tinha que entrar na água. E entrou. E a Marcela viu que o cachorro não conseguia voltar à margem lá do lago. E a assessoria ali da segurança não se manifestou. E aí a própria Marcela, de roupa e tudo, teve que entrar no lago para salvar o cachorro. Conclusão da história, a mulher que fazia a segurança da Marcela foi retirada da segurança dela, porque se recusou a prestar assistência a Marcela Temer. Pode colocar a foto de novo, produção. E ó, imagino que a Marcela deve ter feito um esforço ali grande, porque o cachorro não é pequeno. Ó, pois é. É a raça essa daí toda chique no último para pronunciar. É essa raça do cachorro. Ô Vitor Oliveira, que o Vitor Oliveira tá sem fone hoje. Ele tá todo lá na produção, de olho aqui, de olho lá. Mas esse é o cachorro da Marcela Temer. E essa foi uma das histórias que veio à tona hoje. Até porque o dia foi muito ruim pro Michel Temer. Pode voltar aqui, produção. O Michel Temer, depois de sinal verde do Barroso, teve aquele inquérito dele, aquele processo dele prorrogado por mais 60 dias, que investiga a questão dos portos, etc e tal. E hoje mesmo, agora há pouco, ele deu uma entrevista à rádio CBN e disse que não tem medo nenhum de ser preso. Porque a reportagem da Folha de São Paulo trouxe em destaque que já tem gente se mobilizando para quando o Temer deixar a presidência da República, ele perde a questão das instâncias que o protegem hoje no cargo e no status de presidente, e aí pode ser investigado e condenado. E ele disse que não tem problema nenhum se ele for preso, porque ele não teme nada nesse momento, palavras do presidente Michel Temer. Mas essa é uma das histórias, né? E você achou que já ouviu tudo de ruim hoje? Tem pior ainda. Pode colocar fotos aí. Tem um movimento acontecendo nesse momento lá em São Bernardo do Campo, sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Isso, ó. Olha quanta gente lá na frente do sindicato, no centro de São Bernardo do Campo. Imagens mandadas por nossos internautas há cerca de meia hora.
bem em frente ao sindicato, que foi o local que o Lula ficou ali nas últimas horas, nos últimos instantes, até se entregar à Polícia Federal, exatamente no dia 7 de abril. Hoje, 7 de maio, 30 dias que o ex-presidente Lula está preso. E pasmem, hoje saiu uma carta dele, né, que foi aí, digamos, lida por parte de pessoas que o visitaram nesta segunda-feira, aí o movimento Lula Livre, etc e tal, deputados, políticos presentes no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E olha só que curioso, pode voltar aqui para mim, Vitor Oliveira, por favor. Olha que curioso. O Lula já está numa cela especial, mas nem cela, né? É uma parte reservada lá da Polícia Federal, não tem contato com ninguém, não pode ser chamado de carceragem. O Lula tem uma televisão à disposição dele, tem ali um espaço para ele dormir, uma mesa, etc e tal, que ele recebe ali o advogado, e especialmente o Cristiano Zanin. E nessa segunda-feira, a defesa do ex-presidente Lula pediu, sabe o que, Vitor Oliveira? Pediu um frigobar. Falou que o Lula precisava de um frigobar lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, Paraná. E, obviamente, não preciso dizer que o pedido foi negado. Até porque o frigobar foi considerado, abre aspas, regalia. Aí eu fico imaginando, o Lula está achando que ele está onde? Ele foi preso, aí você tem todo, eu não vou nem entrar no mérito da justiça. Se ele devia esgotar todo o recurso dele, chegar até a última instância, etc. Eu vou deixar isso para o STF discutir, e nem o STF tem consenso nisso. Mas é o seguinte, ele está preso. Quando está preso, você tem a sua liberdade cerceada, ou eu estou errado? Se você tem a sua liberdade cerceada, você tem algumas de várias situações que você não pode fazer. Agora, tem vídeo ao vivo? Então vamos lá, vamos ao vivo, não é para Curitiba não, viu? Não é para Curitiba nem para Casas Bahia, Lojas Marabras, ver onde tem frigobar não. Nós vamos nesse momento ao vivo, lá para São Bernardo do Campo, ó. Tá vendo? Ao vivo, imagens em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo. O movimento Lula Livre, que faz mais uma agenda na noite desta segunda-feira. Você vê imagens aí de cinegrafista amador, pessoal acompanhando, olha lá. E aí vários vão se revezando no microfone, o pessoal vai acompanhando. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que continua sendo um dos principais palcos no Brasil na defesa da democracia. Também gostaria de saudar esse ato, que assim como o 1º de maio representa que mesmo Lula preso, nós continuamos na luta. Lula preso, jamais aprisionarão nossas ideias. A juventude brasileira, nesses quase 2 anos de governo golpista, está sentindo na pele todos os retrocessos do governo neoliberal. Não tem mais acesso à educação, não tem emprego, não tem mais direito à moradia. E é por isso que o Levante Popular da Juventude, junto com a Pode voltar. Popular, está construindo... Isso, produção. Pode voltar aqui para o estúdio, só para você ter uma ideia de como está a temperatura no ambiente ao vivo nesse momento na região central de São Bernardo do Campo. Mas aí vamos lá. Refletindo aqui, eu sei que os petistas que estão de plantão, e eu tenho respeito por vários deles, eu só não tenho respeito por quem é petista ou por quem é de qualquer outro partido e seja xiita, né? Não respeita a diferença, não tem tolerância e não sabe fazer o debate. O debate prevê opiniões divergentes. Eu não sou 100% verdadeiro ou dono da razão, melhor dizendo, e acredito que o outro também tem algum momento que ele tem brecha na reflexão dele. Então eu tenho que respeitar e ter que prevalecer o argumento, correto? Mas antes que o pessoal comece a cornetar, eu só queria chamar a essa discussão racional. Não estou entrando no mérito da justiça, mas qualquer pessoa que vai presa, ela tem televisão, ela tem cela especial, e aí frigobar, aí desculpa. Eu não sou acostumado a parar em hotel 5 estrelas nem nada, mas imagino que aí é muito melhor ser preso do que ficar aqui fora. Você não tem conta para pagar, tem comida ali toda hora, café, almoço e janta. Você tem frigobar, você tem televisão, você tem visita diariamente. Onde que está preso? Fala para mim, onde que está preso? Está preso pelo fato de você não ter mais agenda que você tinha antes? Aí desculpa, eu acho que é exceder. É passar,
tem que ter todo o respeito, toda a legitimidade em relação ao ex-presidente da República, é o cargo que ele exerceu, é de demasiada importância. Agora, aí já estão querendo brincar com a sensibilidade do povo, em especial do Poder Judiciário, né? Pedir até frigobar, desculpa, acho que a defesa do Lula exagerou em muito nessa questão. A Cláudia Souza Lima, a favor da vida, parabéns Fábio Soares, Antônio Silva, Zé Ricardo Montandon Faria, a política é nobre e complexa, ainda que às vezes esteja dominada pelo que há de mais medíocre na sociedade. Aqueles que dizem que a política é suja, sujam ainda mais. Quem se abstém de participar da vida política é cúmplice da mediocridade e da corrupção. É hora dos capazes e honestos invadirem o campo da política. Legal, é a frase que é reflexão do Zé Ricardo. Obrigado, Zé Ricardo. O Carlos Cavalcante, grande repórter Carlos Cavalcante, do Dia a Dia aí, TV Record, etc e tal. Obrigado pela audiência. Mariane Salgado. Aliás, falando em TV Record, ô Vitor Oliveira, você já assistiu a biografia na telona do cinema do Edir Macedo? Ainda não, mas pretendo. Ainda não? Pessoal, fui pesquisar hoje à tarde, diz que o filme do Edir Macedo, esse Nada a Perder, já arrebentou, campeão de bilhetagem. Ô Leandro, mas você não tem o que pesquisar. Não, era um dos destaques do UOL na tarde de hoje. Já vendeu mais de 11 milhões e 600 mil ingressos desde a estreia recente. Maior vendagem da bilhetagem. Ô Leandro, mais que Dois Filhos de Francisco? Mais que Dois Filhos de Francisco, mais que Até que a Sorte nos Separe, mais que... Quais são os outros de longa-metragem? Esse é o Edir Macedo no filme, Vitor Oliveira? Caramba, bem diferente, hein? Como é que sabe o nome do ator, Vitor Oliveira? Ah, mas ó, esse é o Edir Macedo aí, segundo a produção cinematográfica, pessoal. 11 milhões e 600... Ele bateu o recorde até dos 10 Mandamentos, que fez maior sucesso depois da Record. Tinha vendido acho que 11.300, 11.200. O Edir Macedo bateu. Aí agora, volta aqui para mim, produção, por favor. Aí agora, estão fazendo uma verdadeira discussão. E aí a gente adora. Tudo que é debate a gente gosta. De um lado, o pessoal da Igreja Universal diz que esse fenômeno todo se deve à grande mobilização... Como é que é o nome? Petrônio Gontijo. Petrônio Gontijo. Então, um abraço ao Petrônio Gontijo aí, que representou Edir Macedo no filme. Aliás, o Vitor Oliveira, depois que assistir, vai fazer uma resenha crítica aqui pra gente. Agora, diz o seguinte, o pessoal da Igreja Universal, então é o clamor dos fiéis, os fiéis procurando saber a história do Edir Macedo. Agora, segundo alguns críticos que já viram, e aí cada um pode fazer o que quiser, diz que a Igreja Universal... está colocando até nas redes sociais, disponibilizando até transporte coletivo e dando ingresso para as pessoas irem aos cinemas. Aí, claro. Vitor Oliveira, de graça você vai para o cinema? Se eu te der ingresso e te der o transporte, você vai assistir com a Giovana? Tranquilamente. Luana, vai com o marido também? Não. Não, aí, só a Luana que não vai. Ela... Aí, ó, a Luana disse que se o Edir Macedo tivesse a versão... Ah, não, mas ó, dia 11 vai lançar lá nos Estados Unidos. A Luana disse que não gosta de filme nacional, então ela vai pegar a ponte aérea bem pertinho aqui com os Estados Unidos e vai assistir lá. Não, mas isso é só pra gente discorrer, pra você ter uma ideia do que envolve todo esse bastidor do dia a dia. 11 milhões e 600 mil ingressos vendidos até agora para assistir o filme Nada a Perder do Edir Macedo, e que não teve nada a perder mesmo, né? Já teve recorde aí, produção cinematográfica. E só antes da gente repercutir aqui rapidamente com os entrevistados, mais um detalhe, a gente tem acompanhado a par e passo a questão da tragédia que envolveu o último dia 1º de maio, o prédio lá do Largo do Paissandu, em São Paulo, e que foi aquela tragédia anunciada, a gente fez debate aqui e tudo. Mas informação de última hora, eles identificaram primeiro alguns pertences ali, né? E nesse domingo, aliás, a arcada dentária do Ricardo, que é aquele rapaz que, inclusive, ontem o Fantástico, o periódico semanal da Globo, trouxe a reportagem da ligação dele para a Polícia Militar momentos antes daquela tragédia acontecer, né? O prédio já estava pegando fogo, ele estava no último andar do prédio e ligou para a PM pedindo urgentemente socorro ali, que ele estava naquela condição no último andar. Aí ele disse que subiu no último andar para tentar fugir das chamas, né, da fumaça, e enfim, todo aquele ambiente adverso que estava. E o Ricardo foi descendo pelo cabo do para-raio.
Só que o para-raio terminou no 15º andar, que foi exatamente aquela altura que ele estava nas imagens que mostram os bombeiros tentando ali içá-lo com a corda. E que por cerca de 30, ó, você tem imagens aí dos escombros, 30, 40 segundos não conseguiu resgatá-lo. E ele pedindo até o helicóptero na última fala, dizendo que ele precisava ali urgentemente ser resgatado, porque o prédio inteiro estava em chamas. Aí 2 informações novas ao longo desta segunda-feira, aliás 3. Primeira delas, tem muita gente falando, olha, foi dia 1º de maio, hoje é dia 7, não tem mais ninguém vivo. E os bombeiros hoje, por incrível que pareça, aí é a prestação de serviço e título de curiosidade. Os bombeiros disseram que eles chegaram agora em determinado patamar dos escombros, que pode ter, até pelo fato de ainda ter ali focos de incêndio, então ainda tem a proliferação de oxigênio no espaço. E se tem ali blocos de oxigênio, há a possibilidade de ter alguém com vida ainda. Pô, Leandro, mas já passaram 6 dias. Aí eles foram até resgatar na história. Aconteceu, não vou lembrar o ano, na Indonésia, uma pessoa conseguiu ficar 17 dias nesse estado de escombros e ser resgatada ainda com vida. Então ainda os bombeiros trabalham, e aliás, parabéns mais uma vez a essa brilhante instituição chamada Corpo de Bombeiros, ainda trabalhando com a possibilidade de resgatar as pessoas, e os trabalhos continuam de forma ininterrupta lá no Largo do Paissandu. Segunda informação, tem mais uma pessoa desaparecida. O número inicial eram de 6. O Ricardo, que foi a pessoa encontrada, o Ricardo Galvão Pinheiro. Aí tem uma senhora com duas crianças gêmeas e mais um casal. E hoje mais um homem passou a fazer parte da procura. Então, ao todo, 7 pessoas procuradas, sendo que o Ricardo já foi localizado. Está passando aí, inclusive, hoje com informações confirmadas da Secretaria de Segurança, por todos aqueles testes de reconhecimento, etc. e tal. Mas os bombeiros trabalham aí com a procura de mais 6 pessoas, e a gente espera que os bombeiros consigam concluir com êxito esse trabalho todo. E um outro detalhe, depois da reportagem de ontem do Fantástico, um dos supostos coordenadores, que disse que não era coordenador lá do movimento de ocupação do prédio, tentou chegar hoje lá para visitar os sobreviventes, e o cara foi expulso. Só para você ter uma ideia de como essa bandidagem de gente, tem gente que é séria, já falei aqui, luta por reforma agrária, balcão de terras, tudo isso ok. E realmente o tema habitacional tem que ser melhor tratado no Brasil. Agora tem gente que não está nem aí, ficava ali pegando 150, 300, 500 reais por mês e colocando no bolso ou pagando para subornar porteiros e guardas para invadir outros locais. Olha, ó a peça aí, ó a cara da figura. Esse aí foi um dos coordenadores que falou que não era coordenador e que foi visitar hoje os sobreviventes e foi expulso do local. Obrigado, Vitor Oliveira. Então, só para você que está em casa ter ideia de como é esse dia a dia. Produção, vamos passar para o GC das eleições 2018? Porque nós estamos em contagem regressiva aqui, 5 meses para as eleições. Mandar um abraço também para Dani Serena, para Maria Cristina Capelo, ao Rogério Garcia, presidente do PROS, coordenador na região do ABC, vice-presidente. Leandro, vamos trabalhar forte para que o esporte no estado seja atuante nas questões sociais. Donai Neto, Darcy Silvério, Rodrigo Inhanhuque, Valderi Souza, Marcos Vinícius Martinez, o Martim Clementino, Silvio Moraes nos acompanhando, dia a dia da Academia Runner. Obrigado, Silvio. Jairo Mascaro, quem mais? Soninho Enfermeiro, Anderlan Silva, o Leandro elevando o povo da igreja para assistir. É isso mesmo, Anderlan, é o que a gente está falando aqui. E vamos de pronto com os nossos entrevistados aqui. Vamos começar pelo Marquinho Tortorello, o Marco Tortorello, que foi deputado estadual, está no dia a dia da política regional, em especial de São Caetano, e nos últimos dias ali, permitidos pela legislação eleitoral, o Marquinho Tortorello, respeitando o prazo, fez a filiação partidária no PROS e colocou a sua intenção como pré-candidato a deputado estadual nas eleições desse ano. Marquinho, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí da Grande ABC. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui para discutir da nossa política regional aí, política aqui de São Caetano, Santo André, São Bernardo e toda a região. É um prazer muito grande. E tem assunto, o assunto aqui não falta, viu?
Pode seguir aqui, é só o nosso retorno aqui do estúdio. Você vê, quando fala de política, todo mundo quer se aprofundar aqui. Fica à vontade, Marquinhos. Não, quero, como estava dizendo, dar uma boa noite a todo mundo, a todos os telespectadores. Aproveitar, mandar um abraço para o Rogério, que acabou de falar. Rogério Garcia. Meu presidente, que nesse ato agora de filiação, na escolha do partido, ele foi muito importante, porque minha vida política sempre foi traçada em cima de ideologia partidária. E conversei com vários partidos, mas acho que o mais bateu com a minha ideologia foi o PROS. Fiquei contente de saber essa trajetória toda do PROS e estou me sentindo em casa já, apesar de muito pouco tempo, apesar da gente oficializar, eu e o Fabinho aqui, oficializar a nossa filiação agora no dia 24. Queremos até aproveitar, eu e o Fabinho aqui, a convidar todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos fazer o nosso ato de filiação dia 24, quinta-feira agora, lá no... Como que chama o buffet lá? Adventure. No BV Adventure, em frente ao fórum. Então, em frente ao fórum ali. Em frente ao fórum. É a Justino Paixão ali. Isso, na Justino Paixão, a partir das 19h30. Todos vocês que estiverem, quiserem conhecer as propostas do partido, acompanhar a nossa filiação, vai ser um prazer, tanto para mim quanto para o Fábio. E o importante, uma pessoa que foi muito que nos ajudou muito nesse traçado, gostaria de mandar um grande abraço para ele, é o Daniel Tidelis. Daniel Tidelis, que vem acompanhando a nossa trajetória, nosso retorno para a vida política, bem que a gente nunca saiu. Teve muito perto aqui conosco também, grande abraço ao Tidelis, com certeza está nos acompanhando aí. Então ele que foi um grande incentivador para a gente voltar na atividade, é o que eu falei, nunca tivemos fora. Mas para voltar... Para frente, né, das câmeras, não só nos bastidores. Ele foi um grande incentivador, quero até agradecer isso aí e mandar um forte abraço para ele. Legal, obrigado. Da mesma forma, ex-vereador de São Caetano do Sul, Fábio Soares, também conosco nessa noite. Fábio, mais uma vez, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite a todos que nos assistem. Como o Marquinho, meu amigo, minha amizade com o Marquinho não é só na política, né? A minha família conhece o Luiz Olinto, o pai do Marquinho, há muito tempo. Meu pai estudou, né, com seu pai em Bragança Paulista. Então, desde pequeno, muitas vezes aí a gente se encontrava na casa do Luiz Olinto e na minha casa, festas. Então, o relacionamento é muito antigo nesse sentido, de amizade. Então foi um prazer enorme, Leandro, receber o Marquinho no PROS. E como ele mesmo disse, o Rogério é uma pessoa incrível, como presidente, como pessoa, como ser humano também. É uma pessoa que fez acreditar em partido político, sabe? Ele me fez novamente acreditar em partido político. Logo eu que tinha levado quase 2 pauladas, né, na eleição passada. E quero também agradecer, né, não só o Danielzinho, o Cheles, mandar um abraço para a cantina do Bruno lá, o Ailton também, é o foco das nossas reuniões, né? Legal, um abraço aí a todos que estão nos acompanhando. A gente sempre vai almoçar lá, né, encher o saco dele, o Valdomiro. E também esse convite é importante, Leandro, todas as palavras que você falou dos telespectadores, quanto à política, o quanto é importante conhecer os projetos, é o que nós vem traçando não só nas mídias, mas nas nossas reuniões, em casa, tentando conscientizar politicamente cada cidadão, não só daqui, como onde nós estivermos, onde nós formos. Porque é muito difícil. A política, eu costumo dizer que está na mão do mal, quem tem dinheiro, né? Hoje quem ganha eleição é quem tem dinheiro. E se fala só em cifras, milhões, mas esses milhões é porque, se tem esses milhões, é porque tem gente que aceita, que se vende. E são 4 anos de sofrimento, Leandro. É aquilo que você acabou de falar. São 4 anos de sofrimento por um voto errado, por um voto que você só pensou, eu sempre falei na minha campanha, o voto do umbigo. A pessoa só pensa no seu umbigo. E não pensa que aquele voto errado
pode afetar não só você, mas toda a sua família, seus amigos, vizinhos, toda a cidade. A consequência dura 4 anos. Exatamente. Você vai ali, você fica 1 minuto no mais tardar ali diante da urna. No caso, esse ano serão 6 votos, mas a consequência para a cidade, para o estado e para o país, no mínimo 4 anos. É alarmante essa situação que nós vivemos. O Brasil só vai mudar mesmo com a educação, né? Quando nós batermos firme nessa questão educação, nós aí sim podemos acreditar num país melhor, cada vez mais cheio de ideologias, né? Não só ideologia, mas temos que praticar essas ideologias, né? E temos pessoas que nós conhecemos, temos acesso aos seus projetos, que, sabe, é uma coisa que está aí. A mídia hoje ajuda muito a gente, Leandro. Agora, eu quero pegar esse gancho, Fábio, e até aproveitar a presença do Marquinho, porque em especial nessa época, Marquinho, você é muito usado como exemplo em São Caetano do Sul. Por quê? A gente fala tanto do voto regional, voto no ABC, mas aí o pessoal pode falar, pô, Leandro, mas não dá para eleger um deputado de Rio Grande da Serra, porque Rio Grande da Serra tem 50 mil pessoas, Ribeirão Pires tem 150 mil pessoas, São Caetano tem 170 mil habitantes arredondando, mais 100 mil eleitores. Para eleger um deputado em São Caetano, teoricamente teria que 60%, 70% de todos os eleitores da cidade votarem no mesmo nome para ele ser eleito. Mas o que a gente fala aqui do voto regional, a gente sabe, e até a própria eleição para deputado tem essa regra do jogo. Quando a gente fala voto da região, não é que o deputado vai ser eleito só com voto de São Caetano. Ele vai ter voto de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão, Rio Grande. Tem familiares no interior, vai buscar voto no interior, vai buscar votos em São Paulo. Tudo isso é natural. E o Marquinho é usado como exemplo porque toda vez que fala, São Caetano não elege deputado há muito tempo. O último deputado estadual foi o Marquinho Tortorello. De lá para cá, deputado genuinamente da cidade, não teve. Nós temos deputados aqui da região do ABC, mas que não são genuinamente de São Caetano. Quando que foi, Marquinho, a última eleição? A última eleição que eu disputei foi 2006. 2006. E quando foi eleito deputado? 2006. Foi 2006, início dos anos 2000, ok. Foram 3 mandatos, 2 eleitos e 1 eu fui suplente, mas logo depois eu assumi. Então, mas isso é muito importante mesmo. Mas qual é a maior dificuldade, Marquinho? A dificuldade que em São Caetano hoje nós temos, se computar, nós vamos ter aí 90, 100 mil votos válidos. Se você sai candidato pelo dos partidos grandes, você vai precisar de 110 mil votos. Você foi ter 60%? Não. Num partido grande, você precisava que 100% dos votos válidos da cidade depositasse confiança no mesmo candidato para ele sair eleito daqui. E é uma coisa que não vai acontecer nunca. Porque nós estamos conversando, falando com o Fabinho, estava falando com o Fábio, você mesmo falou agora. Veja como é interessante. Nas 3 eleições que eu disputei, você pegava assim, os candidatos genuínos de São Caetano do Sul formavam 40% dos votos da cidade. Os candidatos... Somava todo mundo ali? 60% eram candidatos de fora. Era para fora. Eram candidatos de fora. Então, é legal o voto regional? Sim, é muito legal o voto regional, porque esses 60% da população, dos votos válidos, que votaram em pessoas de fora, depositaram o voto, e os que foram eleitos, o que trouxeram para São Caetano? O que trouxeram para o ABC? Nada. Eles vêm aqui, contratam as pessoas, pagam, faz aquilo, se tornam deputados e vão cuidar da região que eles moram, da região que vai trazer mais votos para eles. Porque é voto pingado. Aqui eu tenho 10 votos aqui, eu tenho 20 votos em São Bernardo, tenho 1000 votos em Mauá. Esses votinhos pequenos não vira nada. Não vira nada. Você tem que pegar, trabalhar a região, porque aqui você vai estar aqui, você sabe das dificuldades, você sabe do que a região precisa, e esses recursos que você pode trazer do governo do estado para a nossa cidade, para a nossa região, vão ser depositadas todas aqui. E o que o motivou agora a tentar novamente a pré-candidatura a deputado estadual, tendo em vista esse cenário da região do ABC, Marquinhos? Eu fiquei, como eu falei para você, a última eleição que eu disputei foi lá em 2006. Depois eu me afastei devido ao falecimento do meu pai,
as dificuldades que eu tive que enfrentar em cima de tudo isso aí. Só que agora chegou um ponto que a gente conversa com a população, a gente está junto com a população, a gente conversa em todos os setores, no setor de esporte, principalmente no setor de esporte, que eu estou mais envolvido com isso aí, na educação, na saúde. A gente escuta reclamação de todos os lados, e cada vez mais reclamações, e a gente vê o pessoal que atua aqui, que atua na nossa política, é indiferente. Eu não posso ficar mais quieto depois de tudo que nós construímos aqui em São Caetano, os 3 mandatos do prefeito Tortorello, onde isso aqui, São Caetano, era um exemplo para o Brasil. Apesar de nós sermos uma cidade pequena, uma cidade de 15 km², nós éramos exemplo para o Brasil em todos os setores, sem esquecer nenhum setor. Agora um outro ponto importante, para o Fábio interagir também, mas quero ouvi-lo a respeito disso, Marquinho. Todos os políticos da cidade de São Caetano usam o legado do seu falecido pai, saudoso ex-prefeito Luiz Olinto Tortorello. O Auríquio foi eleito em 2004 com toda a chancela do Tortorello. O Auríquio era um diretor de saúde em São Caetano, ninguém o conhecia, e estava naquela ocasião que a gente dizia, se o Tortorello levantasse o meu braço em São Caetano, eu era prefeito, se levantasse o braço do Fábio, era prefeito. Quem ele levantava a mão se elegia, não só pelo fato de ter sido 3 vezes prefeito, mas pela popularidade que o Tortorello tinha e ainda tem na cidade. E a prova disso, você vê, passaram-se 14 anos aí da morte do Tortorello, vão fazer 14 anos esse ano, e todo ano em dezembro, o pessoal lembra da morte do Tortorello, e na época de campanha, todo mundo lembra, não, porque eu sou o responsável pelo legado do Tortorello. Na tua opinião, o que falta, Marquinho, para a família Tortorello de vez voltar efetivamente à política de São Caetano como a legítima representante de todo esse legado do ex-prefeito? Isso é fácil dizer para você, que se todo mundo que usasse o nome do prefeito Tortorello fizesse 10% do que o prefeito Tortorello fez e que eles, em suas campanhas políticas, dizem que vão fazer, olha, São Caetano estava uma maravilha. Sem medo de errar, São Caetano estava uma maravilha. Se lá atrás, Fábio acompanhou, tanto lá como advogado, como vereador, as coisas, os projetos que nós tínhamos na cidade era coisa de envergar qualquer um. E os projetos que não requeriam grandes fortunas, eram projetos onde envolvia a sociedade era envolvida nesses projetos. A educação se tornou uma educação quando o prefeito Tortorello assumiu o primeiro mandato, era uma educação que não existia, era uma precária, os prédios todos sucateados. Ele, além de melhorar todas as escolas municipais, fazer com que as escolas municipais fossem exemplo para todo o Brasil, ele encampou as escolas estaduais. Já que o governo do estado não faz, só que as crianças são minhas, então eu vou fazer. Eu lembro isso muito bem, ele encampou todas as escolas, montando laboratório de química, física, biologia, informática de última geração, com internet, intranet. Então todo o pessoal que participou, que frequentou essas escolas lá atrás, hoje são excelentes profissionais, porque participaram de uma educação boa, de uma educação saudável, uma educação adequada. Então, e aí quando alguém da família vai efetivamente, e agora esse momento, fazer toda essa defesa desse legado? Que o pessoal pode falar o que for desse legado, que isso que eu sou, que eu deixei de ser, mas nunca aconteceu. E eu vou te falar, a única pessoa que pode falar em legado político sou eu, Marco Tortorello. Independente de qualquer outra pessoa da família ou não sendo da família, porque o único que participou ativamente da política, tanto da política de São Caetano como a política do estado de São Paulo, que trouxe realmente recursos, muitos recursos aqui para São Caetano do Sul. Se eu começar a falar, são mais de 60 pedidos, projetos de lei e emendas para trazer recursos financeiros aqui para São Caetano do Sul. Então esse legado ficou para mim. Eu era o sucessor do meu pai, era o político junto com ele. Então, quando as pessoas estão falando, eu faço parte do legado que eu trabalhei. Trabalhou junto com o prefeito, foi vereador junto, foi isso junto.
participaram, foi muito legal, foi muito bom. Mas na política, a partir de hoje, então vamos esclarecer isso, a partir de hoje quem fala em nome de família Tortorello, Luiz Tortorello, sou eu, mais ninguém. Acabou essa história. E chega desses políticos de São Caetano usar o nome do prefeito Tortorello, porque usa para ganhar voto, porque o prefeito Tortorello, ainda apesar de ser, como você falou, 14 anos no falecimento dele, toda eleição ele fala, temos que fazer igual o prefeito Tortorello. Por que não fazem? Por que não fazem? Era tão fácil. É fácil. Uma coisa, só para completar a questão do Luiz Tortorello, que bate de frente com todos os candidatos, a maioria que a gente vê, né, utilizando o nome do teu pai, Marquinhos, é a acessibilidade, né? O Tortorello, ele era acessível, ele gostava do povo. Agora os políticos de hoje, que a gente vê aí os grandes, os poderosos, só aparece na hora do voto mesmo. É churrasco, abraça aqui, depois limpa a mão, é aquele... Quero ganhar e acabar logo com isso. Não vê mais ninguém na minha vida. Então ficar dentro do gabinete escondido e assim não ajuda o povo, ajuda se der voto. Tem que acabar com esse negocinho, né? Que o Marquinhos falou, poxa, lá eu tive só 100 votos, nem vou passar lá. Aonde tem pouco voto, acho que é onde precisa mais de conscientização política, mais exemplos de política. E a política tem que atingir todos. É o que o Tortorello fazia. Ele andava a pé, eu trabalhava na CEMOB na época, era DTV, ele entrava pelas portas do fundo, não avisava ninguém da visita, e pegava funcionário no pulo. Olha, você está vendo o que na internet? Pega suas coisas e vai embora. E não mandava embora o funcionário, falava, vai embora, vai pensar. Então eu admiro o trabalho dele, eu vi esse homem trabalhar. Chegava no barzinho, ô campeão, dá um... Ô caboclo, né? Ô caboclo, dá uma aguinha para mim aqui. E bebia junto, sentava na mesa, brincava, falava e escutava as necessidades do povo. Eu, quando vereador, eu tentei montar um centro de atendimento em todos os bairros da cidade. Não consegui em todos, porque demanda verba. Mas eu consegui, principalmente na Prosperidade, no bairro Mauá, na Boa Vista, né? Tinha um espaço seu lá, um escritório político para atender todos esses os moradores. bairros, na Vila Gerte, onde eu tentava e fazia o que? Esse contato com o povo. E veio daí quase a dobra do meu voto, né? O qual fui eleito com 1.320 votos e fui para 2.223 votos na outra eleição. Caiu a ficha já, Fábio? Eu sei que a a apuração foi em outubro de 16, agora nós estamos em 18. Caiu a ficha do que aconteceu? Tranquilamente. Se eu falar para você que eu já estava preparado, né? Quando no dia da convenção eu tive aquela notícia do meu presidente, não vou assinar. Porque para quem está em casa entendeu, o PV, que era o partido do Fábio Soares, ele iria apoiar a reeleição ou tentativa do então prefeito Paulo Pinheiro. No dia da convenção, o PV, liderado pelo Vadinho, recuou e o PV lançou candidatura própria e aí o partido acabou dividido, fragmentado e não conseguiu ter os votos necessários, em que pese o Fábio ter sido o terceiro mais votado para vereador. Exato. Então sabia muito bem dessa responsabilidade, dessa briga que eu teria, né? Teria que caminhar sozinho no partido, teria mais ou menos o que aconteceu, tentaram fazer com o Gilberto Costa naquela eleição, né? Em 2008. Tiraram todo mundo do partido, fizeram toda aquela cena. Então eu fui a vítima, mas na ficha tranquilamente já é passado. Tanto caiu que agora é pré-candidato a federal. E sou federal mais uma vez, né? Essa é a segunda vez que saio. Em 2014 também, né? Eu fui candidato a federal, tive quase 5.000 votos. Então 2.500 votos em São Caetano e 2.500 votos quase aí em outras cidades. Que eu falo, o quanto é importante o Facebook, a mídia, porque tem cidades que eu nem visitei, né? Nem fiz contato com alguém da cidade, tive 200, 300 votos em cidades como Sorocaba, né? Então um abraço aí para todo mundo aí que tenha daqui de São Caetano. Aí onde eu falo, aqui nós temos 60% de voto para eleger uma pessoa, um candidato aqui da região. Eu falo até menos, Leandro. Se nós pegarmos 10 mil pessoas daqui da nossa cidade, poxa, não é só o voto que a pessoa tem que trabalhar, é o apoio, porque ela não quer só o voto. Só, vou votar no Fábio. Não, tem que apoiar o Marquinhos, os candidatos aqui da região. Olha, o Família, lá de São José do Rio Preto, tem candidato? Não tem? Então, olha aqui, é o nosso pessoal e pode cobrar de mim.
Porque eu tenho acesso a esse deputado. Ó, só para ter uma ideia, quando o Marquinho foi eleito aqui, deputado estadual, quantos votos em São Caetano, Marquinho, você teve? Na primeira eleição eu tive 15 mil votos aqui e 60 mil votos fora. Tá. Se elegeu com 75 mil votos. 15 mil votos 70 aqui. 70 alguma coisa, A segunda eleição aqui 14 mil e tive 70 mil votos. E a terceira, a mesma coisa, caiu para 12 mil votos. Tá. E eu fiz 60 mil. Tá. E estou introduzindo isso, antes do Fábio complementar, pelo seguinte. Todo mundo sabe agora que o filho do atual prefeito José Auríquio Júnior, o Thiago Auríquio, é pré-candidato a deputado estadual, se filiou ao PR e, segundo os bastidores, o Auríquio tem feito a mesma conta, viu, Marquinho? A ideia da base aí, de todos aqueles que estão na pré-candidatura do Thiago, é que ele saia de São Caetano com uma média aí de 12 a 18 mil, alguns até dizem 20 mil votos aqui da cidade, e compensar com as cidades vizinhas. Como é que você vê essa disputa de dois filhos, um de ex-prefeito, como é o teu caso, e com o seu legado de deputado estadual, essa disputa entre dois filhos, que não são os dois filhos de Francisco? O que eu posso falar é do meu trabalho. Eu tenho trabalho, nos 3 mandatos eu fui o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa, o que mais presidiu as sessões, o que mais apresentou projeto de lei, moção, indicação. Tive mais de 40 projetos de lei aprovados nesses 3 mandatos. Trouxe muito recurso para São Caetano do Sul. Eu tenho trabalho. Desses projetos, qual o mais importante na sua visão? O que causou mais impacto na vida das pessoas? Eu acho que teve 2 projetos assim que ajudou não só aqui a região, mas o estado de São Paulo inteiro, que foi o projeto de lei onde eu transformei a obrigatoriedade nas escolas públicas, as aulas de educação física ser ministradas pelo professor de educação física, que antes não eram. Era um professor polivalente, geralmente era o professor de ciências. Não precisava ser alguém habilitado na área, né? Professor de artes, não. E com o crescimento significativo dentro desta profissão, eu fiz com que esse projeto de lei se tornasse realidade. Hoje é uma lei, a obrigatoriedade, e não só no Estado, porque depois eu fiz uma moção e uma indicação para a União. Para que fosse valesse no território nacional. E hoje é válido no território nacional inteiro. A obrigatoriedade do professor de educação física é ministrar aula na rede pública estadual, a rede pública da educação. Perfeito. Fábio, o que eu ia complementar, São Caetano, nessa eleição que eu fui candidato a federal, Leandro, 700 candidatos de outros municípios tiveram voto aqui. É muita gente. É muita gente. Foi 60%. Olha só. É aquela conta, 60, 40. 700 candidatos de outros municípios tiveram voto em São Caetano. Né? E os de São Caetano, na época saiu eu, o Jorge, o Gilberto, acredito eu, seriam mais esses que estavam a federal. Tivemos muito poucos votos. Né? Teve gente que nem Tiririca nunca pisou em São Caetano, acho que nem sabe onde é. E teve 1000 votos. Eu entendo o voto de protesto, eu entendo isso. E eu queria fazer um alerta a uma campanha que estão fazendo pelo Facebook, pelo WhatsApp. Um alerta mesmo. Estão alegando, estão informando o povo, a população, uma informação que eu acho perigosa, de orientar todo mundo a votar nulo. Gente, os que têm dinheiro, as pessoas que possuem poder, é o que eles querem. Que vocês votem nulo. Né? Porque eles falam atingindo 51% de nulo. Aqui que isso é absurdo. Fraude, isso é absurdo. Mentira. Então não caiam nessa. Procurem um candidato que atenda às suas expectativas, né? Que seja acessível, que tenha projeto, que tenha profissão, que não dependa da política para sobreviver. Acho que isso é o mais importante. É os primeiros requisitos que vocês devem pensar antes de votar em alguém. Legal. Okay?
Gente, o relógio aqui é implacável. Mandar um abraço, muita gente comentando aqui. O Niqueba Menezes mandando um abraço pro Marquinho e pro Fábio. O Márcio Monte, treinador. O Diego, eu já citei. Fernanda Lapinscas. O Zé Ricardo também falei. Rogério Garcia, Elisângela Ferreira. Muita gente aqui. Mas quero aproveitar esse finalzinho aqui para mais uma vez reforçar para você que está em casa a importância do voto regional. Olhar, observar muito de perto os nomes aqui da região do ABC, que conhece as demandas do dia a dia do ABC, para a gente ter um voto consciente e regional no próximo dia 7 de outubro. Estiveram aqui hoje, mas vão voltar mais vezes, mas quero de imediato agradecer. Marquinho Tortorello, como eu disse, se filiou ao PROS, correligionário agora do Fábio Soares, que também é do PROS, pré-candidato a deputado estadual. Marquinho, obrigado mais uma vez pela presença. Repito, você que sempre é exemplo, quando a gente fala o último deputado de São Caetano do Sul, e o Marquinho Tortorello coloca mais uma vez o nome à disposição. Obrigado e fica à vontade para as considerações. O ex-futuro, né? Se Deus quiser. Vamos trabalhar bastante para isso. Quero te agradecer, Leandro, agradecer a todos os telespectadores, agradecer o Fabinho, que está me mostrando um outro lado dessa política aqui de São Caetano. Eu estava meio desacreditado de tudo isso que eu vejo, de tudo isso das últimas eleições, o jeito que foram encaminhadas as últimas eleições. Não está gostando do governo Auríquio? Eu acho que o governo Auríquio, ele faz o que ele acha certo. Eu faria diferente. Nada para falar contra. Mas eu faria diferente. Se ele tivesse pegado o primeiro governo dele lá, onde nós o elegemos, e ele tivesse dado continuidade em todos aqueles projetos, saúde, educação, esportes, a integração social, era só a mobilidade, era só dar seguimento em tudo aquilo que, olha, hoje estaria diferente. Muito diferente, eu acho muito. Tiveram projetos na nossa cidade que era orgulho de todo mundo. Cada vez que, muitas vezes, até hoje eu escuto, o pessoal saía de São Caetano e o pessoal não via a hora de chegar e ver aquele monumento que tinha aquele na entrada ali de São Caetano da cidade. Legal, Marquinhos. O cara respirava e se sentia orgulhoso de estar chegando em São Caetano. E é isso que eu quero resgatar. Esse orgulho do nosso mundo. Vamos falar mais sobre isso. Fábio Soares, obrigado. Rapidamente para a gente finalizar também. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Marquinho, pela confiança ao partido. Obrigado a todo mundo da produção. Obrigado, João, que vem me acompanhando também, Tideres, todo mundo. Saibam mais sobre os seus pré-candidatos, conheça a sua história. Fique aqui o convite que eu e o Marquinhos estão fazendo a vocês. Dia 24 deste mês, 7h30, no Buffet Adventure. Vá conhecer os seus candidatos, seus pré-candidatos, a federal e estadual aqui da região. Um forte abraço e sempre às ordens. Leandro. Legal, como eu digo, somos apartidários, mas não apolítico. Aqui debate aberto com todas as legendas, todos os nomes, enfim, a discussão da política. Isso é que impacta no meu, no seu, no nosso dia a dia. Obrigado, Vitor Oliveira, JC, Luana Santos, você que nos acompanha, continue ligado. Boa noite, até a próxima.